Amém, amados? Quero chamar o irmão Jonas aqui na frente. Hoje ele vai estar responsável pela mensagem, amados. E tenha certeza que Deus tem preparado algo para falar ao teu coração. Amém? E estenda suas mãos para cá, Pai. Nós te glorificamos nesse momento e nós te agradecemos. Obrigado, Pai, pela vida, Senhor, do teu servo. E nessa noite, Senhor, nós colocamos a vida dele diante do Senhor, pedindo, Pai, faça dele, Senhor, um instrumento poderoso nas tuas mãos, Pai. Venha usar ele, Senhor, para falar conosco, para ministrar, Senhor, aos nossos corações, para que sejamos todos edificados, fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Assim nós oramos pela vida do teu servo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Igreja, aplauda ao Senhor, receba seu servo em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com cada irmão, cada irmã, e aquilo que Deus colocou no meu coração que eu possa transmitir de uma maneira que vocês possam compreender a profundidade da palavra de Deus a cada coração, amém? Eu quero ler com vocês de imediato uma palavra que está lá no livro na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Acho que já está na tela ali. 1 Pedro 2, 24. Hoje vamos falar um pouco da armadura. E para sermos curados, nós vamos entender cada parte dessa armadura nessa noite, para que todo o nosso corpo seja revestido da armadura de Deus e, antes disso, curado, transformado pelo poder da palavra, amém? Vamos ler então? 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas feridas dele vocês foram sarados. Amém? Curva mais uma vez a tua fronte. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Pai, nós chegamos mais uma vez, Pai. Nós te glorificamos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pelas tuas misericórdias, Pai, que são a causa de não sermos consumidos, Pai. Que nessa noite, Pai, a tua palavra, Pai, venha falar aos nossos corações. Assim, Pai, quando eu estava estudando esta palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração, Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja também, Pai. E que possamos sair daqui transformados e curados, Pai. Que possamos ser limpos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito, Pai, possa agir no meio de nós, possa continuar agindo no meio de nós, Pai, e que possamos sair daqui renovados, Pai, com a tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja pode assentar. Então, como vem sendo trabalhado esse mês, que Deus colocou no coração do pastor sobre cura, nós queremos nessa noite falar sobre um pouco do pecado, mas não se assuste. Tinha aquela musiquinha de antigamente, o pecado não dói, não dói. Tinha essa musiquinha que a gente aprendia lá na escola dominical, quando éramos pequenos, quando éramos crianças, e a gente cresce, comete alguns deslizes, alguns erros, mas o importante é que quando somos marcados por Deus, quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai lá e nos pega de volta, amém? E às vezes dá aquela nostalgia de ser criança novamente, inocente, né? Não ter maldade no coração, mas Deus quer que a gente cresça, e por isso, a cada nova fase da nossa vida, que Deus possa sempre trabalhar e estar presente em nosso coração. E a cada dia, até a nossa morte, até a nossa partida dessa terra, nós seremos trabalhados por Deus, moldados segundo a sua vontade, segundo
o seu caráter, vivendo o caráter de Cristo. Se quisermos, é claro, morar uma eternidade com Ele. Amém? E aqui a ferida mencionada nesse texto é o pecado. O pecado que tanto destrói o homem, que entrou lá na Adão e Eva, quando eles pecaram. E não se enganem, se nós estivéssemos no lugar deles, nós faríamos o mesmo. A gente muitas vezes já ouviu pessoas culpando esse Adão, essa Eva. Como é que tiveram a capacidade de pegar e desobedecer a Deus e pecar contra Deus? Como é que eles tiveram a capacidade de viver num paraíso e de uma hora para outra eles virarem a cabeça? Mas eu acho que a gente faria o mesmo. Eu acho que nós teríamos aquela curiosidade. Será que pode comer ou não do fruto ou não? Eu acho que aconteceria o mesmo. Então não devemos culpar ninguém. Devemos apenas entender que esse propósito de Deus, Jesus veio ao mundo, sofreu num madeiro e carregou os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E os pecados Ele levou sobre si. Ele levou sobre si para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos restaurados. A gente vê tanta coisa absurda neste mundo. Olha esses acontecimentos recentes. Tem algumas palavras que nem posso mencionar. Mas essa exploração que tem acontecido, esses movimentos mundiais, que até então, quando éramos mais novos, não, isso é uma conspiração, isso não está acontecendo. Mas eu creio que Deus está trazendo à tona todas as coisas erradas que o ser humano tem no coração. Está trazendo à tona todas as atitudes condenáveis, porque estamos vivendo os fins dos tempos. Então, Deus ele vai trazer e a gente vai se escandalizar, a gente vai dar um nó na garganta, vai embrulhar o estômago, mas é necessário que isso aconteça para que nós reconheçamos como o homem é perdido longe de Deus. Como o homem se desconfigurou tanto quando deixa o pecado entrar. Muitos são pelo poder, pelo dinheiro e não se satisfazem com isso, eles querem estar acima da lei, mas não acima da lei de Deus. Dessa lei ninguém escapa. Pode demorar muito tempo, mas a justiça de Deus virá sobre essas pessoas e sobre toda a humanidade. E tudo isso terá um fim, e aquele que for salvo estará na glória com Ele. Amém? Vamos ler lá em Efésios 6, 10 ao 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Esta palavra foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo sempre passando por adversidades, por dificuldades, mas mesmo assim estava encorajando, fortalecendo os seus irmãos, a igreja de Cristo. E a primeira coisa
lá no primeiro versículo, no 10, vamos voltar lá. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde nós estamos fortalecidos? Aonde eu e você estamos depositando a nossa confiança? Aonde eu e você estamos mirando os nossos olhos, o nosso coração? Se é na força do Senhor, se estamos nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, ou na nossa própria força, nosso próprio braço, ou nas coisas materiais, nas coisas passageiras? Aonde o nosso coração, a nossa mente está focada, está firmada? Se nós estamos firmados em Cristo, nós estamos firmados na rocha, não vai acontecer nada, a nossa vida não vai ser ceifada espiritualmente, nossa vida não vai ser, Deus não vai permitir que o inimigo nos derrube. Mas se nós estivermos fortalecidos na areia, assim como tem aquela passagem das duas casas, Deus fala da casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. Se nós estivermos com a nossa casa espiritual firmados na areia, vai vir uma tempestade, vai vir qualquer água e vai derrubar. Então, onde nós estamos fortalecidos? Na força e no poder de Deus? Ou no nosso próprio entendimento? Ou na nossa própria emoção? Há uma diferença pequena entre a emoção humana, aquele momento emocional, e aquele momento em que realmente Deus se faz presente. Há uma pequena diferença, Porque o nosso intelecto, tem uma psicóloga aqui que pode falar, as emoções são parecidas, mas quando Deus, Ele realmente é a nossa fortaleza bem presente no meio da angústia, da adversidade, nós somos inabaláveis na presença de Deus. Quando nós temos a nossa vida firmada, a nossa família, a nossa casa firmada, essas coisas que o inimigo tenta, os dardos inflamados do maligno, como diz a palavra, não nos atingirão, porque Deus estará sendo a nossa fortaleza. Amém? E quantas vezes nós usamos, vamos seguir aqui no versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, muitas vezes, muitas coisas que acontecem no mundo carnal, elas refletem grandemente no mundo espiritual. Muitas vezes nós estamos querendo ganhar uma discussão com a pessoa, queremos fazer alguma coisa contra alguém e vem aquela angústia, aquela coisa, mas a nossa luta, diz a palavra de Deus, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra essas forças espirituais que agem nas regiões celestiais. Muitas vezes o inimigo ele vai usar pessoas para tentar nos derrubar, pessoas para tentar nos tirar do caminho da salvação. Muitas vezes o inimigo vai colocar pessoas com más companhias para te desencaminhar. Você está tentando, você está lutando, mas chega uma pessoa usada pelo inimigo e te desanima, tenta te derrubar. Mas se nós estivermos com o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa súplica diante de Deus, nós não somos enganados por essas forças. Nós não caímos na falácia, do inimigo, porque o inimigo ele sopra palavras ali para nos desanimar, para nos derrubar e para nos tirar realmente da presença de Deus, tentar tirar a paz. Mas a paz é o próprio Cristo. Amém? E mais uma vez aqui nesse versículo, ele frisa: vistam-se com toda a armadura de Deus.
Isso aí me chamou a atenção, porque duas vezes Paulo diz, vistam-se com toda a armadura. Nós não podemos deixar nenhum lugar vulnerável, mas que toda a nossa armadura esteja completa, para que não venhamos ser atingidos e derrubados. Amém? No verso 14, vamos pular para o 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, aqui ele vai começar a falar de cada parte da armadura. A couraça da justiça. Aqui cingir-se significa rodear, envolver, cercar-se com a verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. Se nós estamos cercados por coisas boas, cercados pela palavra de Deus, todos os dias buscando a Ele, entregando tudo a Ele, e meditando na sua palavra e cumprindo com a sua palavra, nós estamos vestindo, cingindo, né? Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Nós estamos cingindo, nos cercando com a verdade, e o engano não tem poder sobre nós. Amém? E vestindo a couraça da justiça. Cercar-se com a verdade para que a mentira de Satanás não venha trazer engano. Quando vestimos a couraça da justiça, nós temos a consciência limpa que estamos fazendo o bem para o próximo. E não caindo no pecado de acusação, sendo injusto com o nosso próprio irmão, sendo injusto com a nossa própria família, mas praticando a justiça conforme a palavra de Deus. Quando nós vestimos a couraça da justiça, nós buscamos a justiça divina, não a justiça terrena. Nós procuramos ser justos nas nossas ações, no nosso trabalho, com a nossa família e com todas as pessoas que nos cercam. Amém? E no versículo 15, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Isaías 52:7, eu vou lendo aqui: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Amém? Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam, dos que levam a palavra de Deus, dos que compartilham uma palavra, seja na rua, seja no serviço, seja onde for, levar a palavra de Deus. Nós temos os pés formosos, daqueles que anunciam e que faz ouvir a paz, que faz ouvir a Cristo, que anunciam coisas boas em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas coisas ruins. Nós estávamos comentando aqui com a Taine e o André antes de começar o culto, que as pessoas são manipuladas por informações negativas, e isso não vai fazer bem para o seu espírito, não vai fazer bem, porque somente você se alimentando de coisa ruim, de coisa que não presta, você vai reproduzir aquilo. Mas que possamos reproduzir sim a palavra de Deus, a palavra da verdade, em meio a este mundo atribulado. Amém? Também a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é lâmpada para iluminar o nosso caminho, para não tropeçarmos, para não cairmos no escuro. A palavra de Deus nos dá clareza, nos dá direção. Qualquer coisa que a gente precisa de direcionamento, de sabedoria, a gente pede a Deus e medita na sua palavra, que Ele vai dar o direcionamento certo. Talvez às vezes não seja a resposta que a gente queira, não seja a resposta que a gente espera, mas a palavra de Deus, ela vai te direcionar para você fazer o certo. Amém? Direcionamento. No verso 16, ele vai falar sobre o escudo da fé. Quanto ao mais, sejam fortalecidos agora sim, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez ele frisa, segurando sempre, não largar o escudo da fé.
Isso é muito interessante, os detalhes da palavra do Senhor. Os ataques, eles vão vir de todos os lados, porque o diabo, ele não brinca, e a gente não deve brincar com as atitudes dele, porque ele não vem para brincar, não, ele vem para nos ferrar, nos derrubar mesmo. Mas que nós possamos estar com o nosso escudo da fé, a fé em Cristo, não deixando a dúvida, a tentação, não deixando nada de ruim atingir o nosso pensamento, o nosso coração, para que não sejamos atingidos, como diz a palavra do Senhor, pelos dardos inflamados do maligno. Esses dardos que nós temos que nos proteger, tendo sempre o escudo da fé à nossa frente. Como um soldado mesmo numa batalha, numa guerra, ele está descrevendo aqui um soldado romano, né, o que ele tinha de exemplo naquela época, como um soldado bem preparado para uma guerra. Amém? Usar também o capacete da salvação. Vamos para o próximo versículo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usando o capacete da salvação, a gente tem a mente de Cristo, não uma mente moldada segundo os padrões deste mundo, não uma mente vulnerável, que qualquer pessoa que vem e falar uma besteira a gente vai atrás. Não, mas tendo uma mente de Cristo, uma mente centrada e com o coração assim, com um propósito. Eu vou servir a Deus até o fim, aconteça o que acontecer. É isso que você tem que ter no seu coração, essa certeza. Você servir a esse Deus que um dia te encontrou, te tirou lá do lamaçal de pecado, que tirou lá daquele lugar de escuridão, de trevas, e te trouxe para essa maravilhosa luz, que é a presença dEle. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Amém? E também temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 119. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aqui todos somos jovens, amém? Amém. Guardar puros o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Vai o próximo versículo. De todo o coração te busquei, não deixeis que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardando a palavra do Senhor, guardando os mandamentos, como diz o pastor, não é vir à igreja somente, mas é guardar a palavra de Deus, o que foi dito, o que você lê na sua casa, meditando na palavra de Deus, você guardar para não pecar contra o Senhor, para que essa chaga, essa ferida chamada pecado, não brote no seu coração, amém? A última recomendação de Paulo está no verso 18, vamos voltar lá. Orem em todo tempo, mais uma vez, orem em todo tempo, como ele frisa essas palavras completas, né? Todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? Orem em Espírito em todo tempo. Ele estava recomendando os seus irmãos daquela época. Se vocês vão trabalhar, vocês orem no Espírito. Se vocês estiverem caminhando lá na rua, orem em Espírito. Se você estiver em casa, orem em Espírito. E assim ele recomenda para cada um de nós. Tudo que a gente estiver fazendo, tente orar em Espírito. Tente, se estiver dirigindo, ore em Espírito. Se estiver fazendo o que for, ore em Espírito em todo o tempo, porque os dias são maus. E vigiar, como um soldado na batalha. E ele diz para orar com súplica por todos os santos, porque nesse tempo, essa igreja estava sofrendo uma grande perseguição. O início da igreja foi difícil, muitos foram mortos, tiveram as suas famílias ceifadas pelo amor a esse evangelho.
muitos perderam a sua vida, mas é o momento que eles perderam a sua vida aqui na terra, eles se reencontraram com Jesus, amém? Ao mesmo tempo que a igreja era tentada ser parada, ela crescia cada vez mais. Por isso Paulo recomendava: orem em todo o tempo, estejam alertas, perseverem e supliquem por todos. E essa recomendação que Jesus traz para cada um de nós. Vamos orar um pelos outros. A gente é muito falho, e eu reconheço, nós somos falhos. Vamos tomar a dor do outro, vamos orar pelo outro, vamos pegar na mão e dizer: eu estou aqui contigo. Vamos até o fim, não vamos desistir, vamos estar firmes, porque nós temos uma esperança viva, que é a vida eterna com Deus. Essas aflições, essas súplicas, essas dificuldades, elas irão ter um fim, e um dia nós encontraremos Cristo Jesus na glória, amém? Que possamos fortalecer uns aos outros, estender a mão. Vamos lá em Hebreus 12, 1 ao 2. Portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Ele suportou tudo por cada um de nós. Ele suportou os nossos pecados. Ele levou sobre si essas feridas, essa ferida chamada pecado. Ele suportou tudo para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Para que nós estivéssemos aqui e tivesse a oportunidade de correr esta carreira que está aqui, assim como um atleta que tem a sua carreira que ele tem que correr, nós seguimos firmes correndo essa carreira que nos foi concedida, que só terá fim, como eu disse, quando partirmos dessa terra. Então, em todo tempo, vamos vigiar, vamos vestir a armadura de Deus, vamos correr a carreira que nos foi dada e não desistir, para que um dia possamos obter o troféu, que é a nossa salvação. Amém? A Bíblia também diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O importante não é como a gente começa, mas como a gente vai terminar essa carreira. Então, cada dia nós possamos estar fortalecidos na palavra de Deus, revestidos da armadura de Deus, com o escudo da fé, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que nós possamos suportar os dias maus. No mundo não se espera nada de melhor, mas a grande cidade, a Nova Jerusalém, que lá tudo é perfeito. Tudo é de ouro, indescritível, conforme a palavra de Deus diz. Então, essa vida, que nós possamos lembrar sempre que nós temos um lar que não é aqui. Amém? Peça nessa noite para ser revestido da armadura de Deus. Se você está com dúvida, peça para o Espírito Santo de Deus tirar a dúvida do seu coração. Se você está com o coração aflito, peça para Deus tirar a aflição nessa noite. Se você tem falta de fé, peça para que Ele aumente a sua fé. E se até aqui você andou na mentira, no engano, que nessa noite você possa tomar um propósito com Deus e vestir a armadura do Espírito.
e não mais se enfrentar com olhos naturais as coisas que são do Espírito. Amém? Vamos nos colocar na presença de Deus mais uma vez. Vamos entregar a Deus as nossas vidas. Se você chegou até aqui com essas dificuldades, e nós erramos, muitas vezes nós erramos, mas se você está aqui nessa noite tentando acertar a sua vida, coloque o seu coração, o seu pensamento na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós chegamos nessa noite, Pai. Nós Te glorificamos pelo Teu amor. Nós Te engrandecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que falou aos nossos corações, Pai. Nós humildemente nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor venha com Teu poder e nos revista, Pai, com a armadura de Deus, Pai, com a Sua armadura, Pai, para que possamos lutar verdadeiramente com as armas espirituais, Pai, para que possamos, Pai, abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos cumprir a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que possamos ser como Tu, que não veio para fazer a Sua própria vontade, mas veio fazer a vontade do Seu Pai. Que nós possamos cumprir a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que possamos andar em retidão, Pai. E, Senhor, fortalecer uns aos outros, Pai, a não desistir, a não desanimar dessa caminhada, Pai. Espírito Santo de Deus, vem com poder nessa noite, Pai, e manifesta o Teu poder sobre nós. Amém, Jesus.